Naquela época eu imaginava, poxa, agora o futebol feminino vai acontecer. E todo ano eu acredito que vai acontecer, e eu continuo acreditando que vai acontecer. Já passaram aí 20 anos. Abra caminho dos passos, abra caminho do olhar, abra caminho tranquilo para eu passar. Eu vejo que onde tudo mesmo começou foi no sítio dos meus avós, em Embu das Artes. Onde ia todos os familiares, era todo final de semana a gente se encontrava lá. E muitos primos, né? E aí tinha um campo de futebol também, com traves de madeira, sem marcação nenhuma, mas era grama e tinha as traves de madeira e a gente imaginava um estádio ali, né? E ali foi onde realmente começou, foi onde eu me identifiquei mesmo que era aquilo que eu queria. Meu início tem muito base da minha família, né? Meu irmão e meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito a eu jogar futebol, a eu praticar o esporte, porque eles me viam feliz, né, jogando futebol. Já com 14, 15 anos, eu tinha uma vizinha, o pai dela viu uma peneira do Saad Sport Clube. E aí ela falou, Emily, vamos comigo, né? Vamos ver, falar com seus pais, ver se eles deixam você ir e tal. E aí meu pai falou, não, vamos lá. Eu fui fazer essa peneira e de 94 até hoje eu nunca mais saí do futebol. Eu vejo que desde 94, quando eu tinha 14 anos, eu já via o futebol como a minha profissão. Eu já via o futebol como fosse o meu ganha-pão para o resto da minha vida, que era isso que eu queria. O Saad era a equipe do momento no Brasil. O Saad tinha mais de 4 times. Tinha a base, né? Tinha sub-17, sub-20, ele tinha uma base, mas não tinha só uma equipe, tinha 2 de cada, mais ou menos. Principal tinha 2 também, e não tinha clubes. Hoje a gente vê um pouquinho diferente. Hoje os clubes, né, hoje tem, as prefeituras hoje ajudam muito a modalidade, né, o futebol feminino, e a procura das meninas também aumentaram. Era futebol profissional. Eles tinham um bom investimento e tratavam a gente como profissionais. Eles registraram todos os atletas, tinha um ônibus só para as atletas irem para a escola e voltar. A gente tinha acesso livre ao estádio do Morumbi, onde era o alojamento do masculino e que tinha o refeitório, então a gente almoçava, jantava, tomava café da manhã, café da tarde. Tinha um departamento de futebol feminino dentro do Morumbi. A gente passou a ser atleta profissional de futebol, nós nos considerávamos atletas profissionais de futebol, mudou tudo. Naquela época eu imaginava, poxa, agora o futebol feminino vai acontecer. E todo ano eu acredito que vai acontecer, e eu continuo acreditando que vai acontecer. Já passaram aí 20 anos e a gente aqui, firme e forte, continua acreditando que as coisas vão acontecer. Já mudaram muitas coisas, já evoluíram muitas coisas. Poderia evoluir muito mais devido a algumas pessoas que dizem que gosta do futebol feminino, mas está envolvido por conta de outras coisas, essas pessoas acabam atrapalhando. E aí depois, em 2000, o São Paulo fecha as portas. Véspera do Campeonato Paulista, exatamente. E é isso que acontece no futebol feminino, né? Quando eles querem, eles vão, montam. Quando eles não querem mais, está todo mundo demitido e a gente segue nosso caminho. Num primeiro momento foi mais por experiência mesmo, financeiramente não era atrativo, mas eu estava indo para a Espanha, né? Eu tinha a intenção de tirar a minha dupla cidadania, então lá eu estaria muito mais próximo de Portugal e muito mais fácil para que eu viabilizasse toda a documentação com muito mais agilidade. Esse tempo que eu fiquei na Espanha foi muito bom. Foram anos muito interessantes, tanto profissionalmente como pessoal, porque
eu ficava o dia inteiro sem fazer nada e eu procurei algo para fazer, então eu fui trabalhar. Durante uns seis anos mais ou menos, eu pouco saía, eu pouco comprava as coisas para mim e utilizava as passagens que eu tinha de direito para vir no final do ano que o clube dava. Então pouco eu gastei mesmo e que eu tinha o objetivo de comprar a minha casa. E aí trabalhei de tratorista de final de semana e trabalhei em uma fábrica de madeira, né, em Zaragoza, e de persianas em Estarti. E essa fábrica de persianas foi onde fez eu dar o boom mesmo para que eu pudesse comprar a minha casa. Mas eu também trabalhava muito, eu trabalhava das 7 às 7, porque eu fazia todo dia hora extra. E aí chegava em casa, jantava, às 9 eu tinha que estar no treino, às 11 acabava o treino e no outro dia a mesma coisa. Trator. Não é esses trator moderno não, que é tudo hidráulico. Eu saía com dor muscular do trator, porque a embreagem dura, o volante não é hidráulico, enfim. Então era um treino para mim. Eu só trabalhava no trator de final de semana quando eu tinha jogo em casa. Quando eu jogava em casa, eu ficava sexta quando acabava o último treino, né? Sábado eu ficava sem fazer nada, domingo a rodada era sempre meio-dia, né? Meio-dia não, às 10, acabava meio-dia e da meio-dia em diante, até escurecer, eu ficava lá no trator. Pô, é brasileira, deve ser diferenciada. Não era não, eu sempre fui uma atleta muito normal. Eu era uma atleta que não aparecia tanto no jogo assim, mas fazia o fundamental para a equipe andar. A minha qualidade era essa, passe, domínio, lançamento. Mas era muito lenta, nunca tive um corpo forte como elas têm lá hoje. Em 2004 eu fui cortada pelo professor René Simões, não estava bem mesmo, estava muito mal. E outra, disputar a posição com Daniela Alves, Formiga, é complicado. E aí eu falei, vou tentar outros ares aí, vamos ver, né? Eu sempre tive, até antes de 2006, um contato com uma diretora de futebol, que era a Ana Caetano. Peguei o contato dela e comecei a conversar e ela disse, a gente está procurando estrangeira com nacionalidade, a gente quer fortalecer nossa seleção. E aí eu falei, eu estou terminando a minha documentação, se eu tiver uma oportunidade seria um prazer. Aí contei toda a história do meu pai, que meu pai veio para cá com 9 anos, blá. E aí em 2007, 2008 e 2009 eu tive o prazer de servir a seleção portuguesa. Em 2008 eu estava no Estarti, em 2009 eu fui para a Itália e aí eu estava 50% do que eu podia render na equipe e aí pedi que fosse embora em dezembro e acabei encerrando minha carreira em 2009, dezembro de 2009. Nunca é fácil, né? Sempre que eu pensava em parar, eu tentava fazer algo para que meu joelho aguentasse um pouco mais. Mas eu via que eu fazia, mas os resultados já não eram igual antigamente, né? E aí eu por mim mesma, eu falei, eu não consigo praticar mais esporte de alto rendimento. Eu sentia muita dor, eu já quase não dormia à noite com dor, eu treinava e não conseguia dormir, jogava, não conseguia dormir. Como a gente treinava todo dia, então pouco eu dormia. 2007, 2008 e 2009 foi bastante difícil, porque era a base de remédio, de gelo, de fortalecimento, já estava tudo destruído e aí eu não queria operar de novo, todo aquele processo com 29 anos de idade. Como eu tinha a ideia também de fazer gestão, de passar para a gestão do futebol, aí eu falei, eu encerro minha carreira, em 2010 já vou entrar com a cabeça nisso. Quando eu cheguei em 2009 aqui, entramos em 2010, apresentei os projetos e deu certo, eu falei, agora